É coisa boa demais, irmãos. Meus irmãos, desculpa a coreografia, eu errei toda, né? Descompassado, porque na hora que estava pular, eu já estava no gritar, eu sou assim descompassado mesmo, né? Mas eu quero pedir desculpa e quero te animar a fazer também. Não esquenta a cabeça não, dança na presença de Deus. Tem até um meme engraçado, né? Um rapaz assim vestido de bailarina, de bailarino, né? Aí o outro pergunta, mas por que você dança? Aí ele, eu danço porque Davi dançou. E o Davi de lado com a mãozinha assim, eu não. Não dá, né? Desliga o data-show aqui para ele fazer um favor. Conseguiu não? Funcionou não? Então deixa ligado, depois ele vai apagar. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. O Evangelho de Marcos, irmãos, é o mais antigo dos sinóticos. Quais são os sinóticos? É Mateus, Marcos e Lucas, né? Eles são parecidos. Mas Marcos, ele é mais objetivo, e os estudiosos falam que ele é o mais antigo que serviu de base para que os outros fossem escritos. Marcos era o mais novo dos discípulos. O pessoal fala que ele pode até ser aquele rapaz que estava enrolado no lençol que foi pego desprevenido, poderia ser o Marcos. Ele era um adolescente. Os mais jovens eram Marcos e João. Mas Marcos, ele era tipo um secretário de Pedro. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos todo, você vai ver muitas coisas que Pedro fez. Pedro participou, porque ele era muito próximo de Pedro, e Pedro, na sua carta, chega a chamar ele de filho. Era grudado no Pedro. Então, o Evangelho de Marcos é bom de você ler. Ele não tem nenhuma enrolação. Se você pegar o de Lucas, ele já começa com a genealogia, e vai para lá. Marcos já começa em João Batista, e já cai no batismo de Jesus, já sai expulso um demônio, e é uma coisa assim muito objetiva, porque ele foi um livro escrito para os gregos. Cada evangelho, ele tinha uma finalidade de público, um tipo de linguagem. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para um estudioso, né? Teófilo. Ele escreveu Lucas, escreveu Atos, e ele diz que ele escreveu para um amigo dele chamado Teófilo. Não bonito, né? Teófilo, amigo de Deus. O Evangelho de João foi escrito para os judeus que não aceitaram, que não reconheceram que Jesus era o Messias. O de Mateus foi para os judeus, de modo geral, e ele foi escrito, é o único evangelho que foi escrito em aramaico. Os outros foram em grego. Mas o Evangelho de Mateus, ele foi mais popular, porque o aramaico era a língua que os judeus falavam no seu dia a dia, era uma língua muito popular naquele tempo. O Evangelho de Marcos, então, é um dos sinóticos, mas é o mais antigo deles. E eu quero vou pregar algumas vezes aqui, talvez uma pregação ou duas em cada capítulo. A gente vai passear no Evangelho de Marcos agora, nos próximos domingos. E aí eu comecei a ler e encontrei João Batista. João Batista era um profeta estranho, né? Muito esquisito. Você imagina um homem com a roupa de couro, um cinto assim de couro, com um potinho com mel, e do outro lado uma bolsa com gafanhoto. Ele tochava o gafanhoto no mel e já mandava para dentro. Mas João Batista era muito interessante. Vamos ler aqui o texto, depois a gente vai falar de João Batista. A partir do verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós vemos aqui é que João Batista, ele ministrava no deserto.
Mas João Batista é interessante conhecer um pouco dele, né? O Evangelho de Lucas traz mais detalhes sobre ele, se você quiser abrir Lucas capítulo 1. Primeiro que João Batista, ele nasceu de um milagre. Ele era filho de um homem idoso, de uma mulher idosa, que ainda era estéril. Zacarias, que era sacerdote no templo. E a sua esposa Isabel era estéril. Apareceu o anjo lá e falou que eles iam ser pais, e então João Batista foi gerado. João Batista, ele era primo de Jesus, terreno, né? Terreno. Porque a Isabel, mãe dele, era prima de Maria. Está lá em Lucas capítulo 1, você vê lá no verso 36. Ele não ministrava no templo, mas ele era um sacerdote, filho do sacerdote. Fizeram uma jogada lá, política. Eu tentei pesquisar, mas eu não consegui, porque é muita coisa quando você põe lá para pesquisar, e pega um livro e pega outro. Anás e Caifás eram genro e sogro. E esse Anás, que era o mais velho, ele emplacou 7 sacerdotes da mesma família. Então, no tempo de João Batista, nos tempos de Jesus, haviam 2 sumos sacerdotes, não podiam, era um só, mas tinham 2. Porque eu não sei se foi Herodes, o tetrarca, ou outro rei, que indicou essa família e colocou lá. Então, quando o Zacarias morreu, quem devia assumir o templo para ministrar era quem? O seu filho, João Batista. Mas quando Zacarias faleceu, entrou alguém indicado pelo rei. Entrou alguém ali que foi colocado para controlar o povo. Você sabe que a religião, ela sempre foi usada em todos os tempos para controlar, para dominar o povo. O rei, o político, o presidente, o ditador, todo mundo descobre esse segredo. Qual o segredo? O segredo é que, se você domina a religião, você domina o povo. Então, Jerusalém era feita para dominar o povo. O templo era um comércio em volta. Os sacerdotes eram nomeados pelo rei, né? Nomeados, porque eram 2. O templo, o tanque de Betesda, fizeram algo maravilhoso, porque acreditavam que lá saía milagre. Então, Jerusalém, o povo judeu, era um povo que estava aprisionado, mas ele estava feliz. Por quê? Porque ele tinha todas as suas coisas religiosas, o templo maravilhoso. João Batista ministrava no deserto, ele não estava no templo. E quando você lê o texto diz exatamente isso, que ele era uma voz que clamava no deserto, já profetizava Isaías sobre ele. E multidões, muita gente ia ouvir João Batista no deserto e abandonou o templo, exatamente porque Deus se mudou do templo e foi embora para o deserto. Havia ritual no templo? Havia. Havia sacrifício? Havia. Havia sacerdote? Havia também. Tudo tinha lá no templo. Mas as pessoas iam para o deserto para ouvir um homem feio, com uma roupa estranha, com uma alimentação bem esquisita, bem estranha, você imagina? Gafanhoto com mel silvestre, deve ser bom, mas é estranho. Multidões iam para lá, para ouvir esse homem, fora do templo, porque Deus não estava mais naquele lugar, porque foi dominado. E hoje, quantos políticos querem se aproveitar dos cristãos católicos, cristãos evangélicos, de toda sorte de religião, para fazer um curral eleitoral, usam frases de efeito. Para quê? Porque eles sabem que a religião tem muito poder. E você acha que ainda nas igrejas não colocaram o passaporte sanitário? Eles têm medo de fazer isso, de mexer com a igreja, porque eles sabem que a igreja tem influência nas suas comunidades. Então eles ficam sempre de olho, e naquele tempo não era diferente. Por que o povo judeu nunca se rebelou contra Roma? Porque Roma dava tudo que eles queriam, dava o templo, dava um sacerdote, dava lá uma certa proteção para eles podiam fazer tudo que eles queriam lá. Eles se rebelaram lá no Egito porque eles não podiam mais fazer o que eles faziam. Então eles não queriam mais ficar, então nós vamos sair, nós vamos para lá. Eles ficaram, mas se no Egito eles tivessem a possibilidade de praticar a sua religião, eles ficariam ali, na mão do Egito. Como o povo judeu, o povo hebreu, estava nas mãos de Roma. E não se importavam com isso. O rei era dominado
era ordenado por Roma, eles tinham um rei, mas eles eram escravos. Então, João Batista estava ali no deserto, ministrando uma palavra pesada. Ele não ficava falando assim, olha, você vai prosperar, olha, a sua vida vai mudar, se você vier aqui no deserto e for batizado por mim, você vai receber 100 vezes mais. Olha, aquele caso na justiça, Deus vai, é só você vir aqui no deserto, cumpra esse voto, carregue uma água, faça aquilo. Ele não falava, muito pelo contrário, ele dizia, raça de víboras, até quando vocês não vão se arrepender? Ele tinha uma mensagem pesada e as pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas em nome de Deus, para o perdão de pecados, não era em nome de Jesus ainda. Então, João Batista era um homem muito importante. Quando Jesus falou dele, eu não anotei aqui, mas eu acho que é Mateus capítulo 11, quando ele foi morto, deram a notícia para Jesus e ele começou a falar de João Batista. Uma coisa que ele falou: nascido de mulher, não tem nenhum como ele. Nenhum como João Batista, nascido de mulher. Olha a importância, o próprio Jesus disse isso dele. Outra coisa que disseram dele é que tudo que ele falou era verdade. Tudo que ele falou. Olha que homem, olha que lápide, olha que sepultamento. Agora, esse homem era estranho, esse homem estava num lugar que não tinha conforto, esse homem tinha uma mensagem dura, mas muitas pessoas queriam ouvi-lo porque ele falava da parte de Deus. Ele falava a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com João Batista é que não importa a aparência do pregador ou a forma com que ele faz, agora o conteúdo que ele prega. Não importa o lugar que ele está. O conteúdo deve ser Cristo. Amém? A mensagem deve ser cristocêntrica. O pregador deve pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? E aí o texto continua falando, que as multidões iam para ouvir. E como era essa mensagem dele? Primeiro, João capítulo 1, ele dizia assim: eu não sou Cristo. É a primeira coisa. Eu não sou Cristo. As multidões iam, perguntavam para ele: quem é você? Ele falava assim: eu não sou Cristo. Agora, quantos homens nós vemos hoje que trazem para si uma glória que não lhes pertence, irmãos? Às vezes eu olho aí no Instagram, ontem eu vi anteontem, o nome de um profeta, é profeta da última hora. Ele faz revelações mediante Pix. Faz o Pix, manda um Pix aí, o profeta da última hora. Ele dizendo assim: eu sou o profeta, eu trago a revelação. Eu sou aquele que vai trazer uma palavra para a sua vida. Vai mandando, e ao vivo, ele segurando o celular assim, um camarada todo esquisito, sentado lá no sofá velho lá, e manda o número do Pix, aí a pessoa manda o Pix, parece, eu entendi que ele vê lá, mandou, que eu não vi ao vivo, e ele então começa a fazer a revelação. A revelação é o seguinte: você está com... Olha, Deus está me mostrando que na sua vida sentimental vai acontecer alguma coisa. Quase todo mundo está com problema na vida sentimental, querendo que alguma coisa aconteça. E o outro na sua vida financeira, olha, Deus está mostrando uma porta muito grande e uma prosperidade. Agora eu vou fazer um DDD, ele usa esse termo, fazer um DDD, descagem direta com Deus, divina. Eu vou fazer um DDD para Deus, vai fazendo um Pix aí que eu vou fazer uma descagem direta com Deus. Deus está me revelando algo. E ele vai ser, irmãos, muita gente paga preço. João Batista dizia assim: não é para mim, não sou eu, não sou o Cristo, eu não sou a solução dos seus problemas. João Batista, quando pregava, em Marcos 1, o texto diz que ele dizia assim, verso 7, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Então, pregadores que trazem a glória para si, que oram e Deus faz alguma coisa, ele fala que tem alguma participação dele, sai fora disso, é engano, é mentira. Ele está tirando a glória que pertence a Deus e não a ele. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, nós precisamos colocar esse filtro. O que mais que João Batista pregava? Ele dizia, João capítulo 3, de 22 a 30, João Batista disse que ele cresça e eu diminua. A gente canta isso, mas no fundo, nós temos isso no nosso coração, que Jesus cresça e nós diminuamos.
que eu desapareça e ele apareça. Nós não podemos ter, irmãos, aquilo que nós não merecemos. E nós não podemos roubar a glória que é de Deus de maneira nenhuma. João Batista disse, ele vai crescer e eu vou diminuir. Outra coisa que ele pregava, né? Isso Jesus disse sobre ele, João capítulo 10. Tudo o que ele disse era verdade. Então, João Batista ele não tinha problema com nenhum checador de fake news. Tudo que ele falava era verdade. Podiam testemunhar tudo que ele falava, podiam conferir se ele falava, era verdade. João Batista era um homem verdadeiro. João Batista não enganava, não ludibriava as pessoas, não usava recursos tecnológicos para que as pessoas se comovessem, se emocionassem. Uma musiquinha, uma luzinha, um tom de voz mais baixo, um determinado tipo de roupa. Não, João Batista, ele era o que ele era e pregava a verdade, amém, irmãos? Ele falava o que era de Deus. Texto de João 10, 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente, e foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus. João Batista nunca curou um leproso, João Batista não ressuscitou nenhum morto, João Batista não fez nenhuma multiplicação de pães, mas Jesus disse sobre ele, tudo que ele falava era verdade. A verdade, a palavra é mais importante do que qualquer milagre, amém, irmãos? Os bruxos, eles desafiam os missionários muitas vezes com milagres, eles fazem lá os sinais, eles operam, lá nos tempos de Faraó, não fizeram isso diante de Faraó? Jogaram a vara, transformou em cobra. É a deles também. A diferença é que do Moisés comeu de todos os magos, todos os bruxos. Mas eles fizeram algo parecido. Nós não podemos ser guiados por promessas de milagres ou por esses milagres que são passageiros. A vida eterna é maior do que qualquer milagre que Deus possa fazer na sua vida. A vida eterna é mais do que qualquer bênção que você possa receber nessa vida. A palavra de Deus é mais preciosa do que qualquer promessa que esses pastores ou missionários ou pregadores fazem. Eu já fui em uma campanha de oração da Assembleia de Deus, vi muita coisa acontecer. Eu fui numa campanha do Carlos Anacondia, já ouviu falar dele? Década de 90, ele lá em Campos, lá onde é o shopping agora, multidão. Carlos Anacondia. Quando ele chegava, ele já falava assim, oi, amiguinha, Satanás. Já caía gente endemoniada. Era baixinho assim, cara de oração. Quanta gente se convertia. Mas no final de tudo, ele fazia um apelo evangelístico, dizendo, você precisa receber Jesus. Não adianta nenhum desses sinais aqui, paralítico levantando, eu vi lá, a menina lá ficando em pé, lá estava na cadeira de roda, na minha frente, foi curada. Mas nenhum milagre se compara quando a Bíblia não diz assim, olha, quando uma pessoa é curada, há festa no céu. O que a Bíblia diz? É quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E aí então, no final, sempre havia apelo para que as pessoas entregassem suas vidas para Jesus. Você pode ter muitas coisas boas, você pode receber de Deus muitas bênçãos, mas se sua vida não foi entregue a Jesus e assumir um compromisso com Ele, isso aí é só para agora. Quando você morrer, o que você vai fazer? Porque a gente vai morrer um dia, a fila está andando. Você não sabe o seu lugar, não é? Na fila. Tomara que seja lá na... Essa é a única fila que a gente quer estar no final, né? A fila da Caixa Econômica, outras filas, a gente quer estar na frente. A gente até agradece quando tem uma criancinha pequena no colo para a gente ir para a fila menor. Mas essa fila aí, que vão chamar sem um dia, todo mundo vai morrer. A gente quer estar lá no final dela. Só que eu não sei o lugar que eu estou, nem você sabe. Então precisamos fazer como os ouvintes de João Batista. Ele pregava e o texto diz que eles se arrependiam dos seus pecados e eram batizados, ou seja, assumiam um compromisso. O batismo é quando você diz assim, não, eu tenho um compromisso com Deus. E você assume publicamente que agora você vai ser diferente, que você vai viver uma vida
nova. Então o batismo é um sinal, é uma manifestação externa da decisão que você tomou ao lado de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu só achar um texto aqui que eu me lembrei, não anotei, sobre João Batista. Mateus capítulo 3, verso 7. Esse sermão dele não era mole, não. Ele dizia assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Era um discurso duro. Aí você fala alguma coisa hoje, tudo é discurso de ódio. Isso aqui, João Batista fez um discurso de ódio. É de ódio. Se ele botasse esse discurso aqui na rede social, o Google ia derrubar ele na hora. O algoritmo pegava ele, ia mandar um aviso: isso é um discurso de ódio, raça de víboras. Vocês não se arrependem, vocês precisam, não tem, é um discurso cheio mas era cheio de verdade. E o que acontecia? Eles se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. Então, não adianta querer uma mensagem light, uma mensagem bonitinha, com suavidade, porque a Bíblia é a verdade. E a Bíblia fala dela mesma, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta, que penetra até o fundo. É uma espada molada, é um bisturi. Então, a palavra de Deus pela boca de João Batista era algo que causava impacto. Tinha um impacto visual, porque ele era aquela figura excêntrica, tinha um impacto do local que ele estava no deserto, no meio da natureza. Tinha o impacto da sua história, porque todos sabiam o filho de quem ele era. E ele deixou, então, ele não foi brigar pela posição no templo, ele podia bater o pé e falar: o meu pai era de um turno, eu quero um turno, eu tenho direito ao turno de Abias, que meu pai era sacerdote no turno de Abias. Ele preferiu sair. Deus o chamou para o deserto, ele foi para o deserto. Mas no deserto eu vou ficar sozinho, ninguém vai lá me ouvir. Não, as pessoas iam, multidões iam ouvir. Talvez o templo aqui estivesse vazio, só tinha gente quando tinha festa, porque ninguém queria se aconselhar ou ouvir os conselhos dos sacerdotes que estavam lá, que eram totalmente envolvidos com a política da época. Eles queriam ouvir alguém independente, alguém que não estava amarrado, que não tinha o rabo preso, então ele podia falar o que ele quisesse falar. Ele era um profeta de boca aberta, ele não era amordaçado pelo sistema, ninguém parava, então ele podia falar o que ele quisesse, por isso que ele era bravo, porque quando a pessoa tem um rabo preso, ela não pode falar, ela tem que ter cuidado com as suas palavras, porque sabe como é, ninguém pode ouvir, hoje em dia. Mas quando o profeta é livre, ele pode falar a palavra de Deus, com total liberdade. João Batista então falava com total liberdade, e mostrava para aquelas pessoas que vinha alguém muito mais poderoso que ele, era o Cristo. Amém, irmãos? Ele apontava para Cristo na sua pregação. E esse já é o terceiro ponto que eu anotei aqui. Eu fiz uma anotação aqui na Bíblia, ficou na própria Bíblia, né? Ficou um pouco difícil de interpretar, mas já vou achar aqui. A pregação de João Batista apontava para Cristo. Tudo numa igreja evangélica, numa igreja cristã, deve apontar para Cristo, para uma cruz vazia, para o que ele fez. Jamais nós devemos olhar para o pregador: o pregador é maravilhoso, eu vou lá porque a irmã fulana ora e Deus fala.
Eu vou lá porque o irmão fulano, ele usa lá o óleo, e o irmão, ele ora e as pessoas são curadas. Eu vou lá porque Deus traz resposta por causa do irmão. Irmãos, nós devemos olhar para a pregação, e a pregação deve apontar para Cristo. Amém? Cristo. Não o pregador, não a denominação, não. Quando eu vim para essa igreja aqui no Vale das Palmeiras, realmente, depois que eu passei, eu vi o pastor João com aquela camisa de coqueirinho, olha, e aquela florida, Deus começou a falar comigo, pastor João, olha, eu falei, irmãos, não é assim. Pode orar e fazer fogo cair do céu, pode fazer mágica. Tem pregador que faz mágica, né? O pessoal fica treinadinho, já viu? Fazer mágica, Uma vez a gente foi fazer uma peça num retiro, a gente fez a peça. Só que quando a gente combinou, a gente subiu numa laje, prendeu um arame, aí quando o menino fosse orar lá, que caiu o fogo do céu, a gente devia soltar uma bola de fogo num trilho, assim, num arame, e a bola de fogo ia cair lá na fogueira e pum! A gente queria fazer uma reprodução do que Elias fez, né? Não deu certo. O vento apagava o fósforo, e nada pegava e está lá. E orou, aí o pregador estava lá. E Elias orou e caiu o fogo do céu. Ele só dava uma olhadinha para cima assim. E ele orava. Irmãos, a gente às vezes quer reproduzir os milagres que Deus faz, e tem gente que faz isso, com a tecnologia faz muitas coisas. Mas o poder de Deus é diferente. Amém? O poder de Deus é diferente. Quando Elias orou, ele mandou jogar, água. Mas botou, foi água. Põe mais um pouco. Faz um rego em volta e toca a água nisso aí. E aí quando o fogo veio, a Bíblia diz que lambeu o fogo lambeu a água, a madeira, as pedras, o fogo foi queimando, tudo. O homem pode até fazer alguma representatividade, mas quando Deus faz é muito diferente. E quando a pregação bíblica, ela entra nos corações, ela muda histórias. Amém? E ela, às vezes, ela é como uma água, né? Como o ditado popular, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a pessoa vai sendo exposta à palavra de Deus, é como aquela água que vai batendo. E a água, quando ela achar uma brechinha qualquer, às vezes tem uma laje maravilhosa, está muito bem feita, mas de repente tem infiltração, ela achou um cantinho ali, porque a água, ninguém consegue parar ela vai entrar. A palavra de Deus é assim. Por isso que a mensagem bíblica, ela é como a chuva que cai sobre a terra. Isso que está lá em Isaías. A chuva pode ser pequenininha, pode ser uma chuvinha, choveu pouco. Aí você já vê hoje os sinais, né? Não tem resposta, a grama não está mais verde. Pode ser um sereno. Então a palavra de Deus, ela é como a chuva que cai sobre a terra. Ela não volta sem esses resultados. Podem ser resultados que aos nossos olhos são quase invisíveis, são insignificantes, mas ao longo do tempo, à medida que essa chuva vai se intensificando sobre aquele lugar, vai mudando tudo. Amém? Então, meus irmãos, se exponham à pregação bíblica, se exponham à palavra de Deus. Amém? Muitos irmãos, muitos pregadores pregam sobre tudo. Hoje você tem essa modalidade de coaching, pregadores que deixaram de ser pregadores para trabalhar só no mindset, né? Lá em Minas é mãe de 7, né? Tem mãe de 7 filhos, mas tem um mindset. Eles deixaram de pregar a palavra e começaram a usar a palavra como base para as ideias. Não é ruim não, cada um tem seu papel, cada um faz seu serviço. Agora, a pregação bíblica, Paulo falou assim: eu não vou em vocês com talento, com habilidades humanas, eu vou com o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu não fui com vocês pregar para vocês com habilidades humanas, mas eu fui, falando lá para os coríntios, eu fui no poder de Deus, porque a palavra de Deus pregada na unção do Espírito Santo é o poder de Deus que transforma vidas. E é por isso que quando eu leio aqui o João Batista com toda essa história, ele podia ser um homem amargurado, ele podia ser um homem zangado, ele podia ficar gritando lá na porta do templo, revoltado: eu que tinha que ministrar, eu vim aqui protestar porque eu tinha um turno aqui, o meu pai era sacerdote, mas a palavra de Deus está aí comigo. Mas não, João Batista ministrava no deserto, e no deserto Deus falava através dele.
Ele não tinha tecnologia, mas ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele não tinha habilidade, mas ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele. E ele falava o que dava para falar, e o que vinha para falar. E a Bíblia testifica que tudo que ele falava era verdade. Amém? Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro da palavra de Deus, Cristo deve ser o centro da igreja, do discipulado. Se você conhece alguém, alguma igreja, algum lugar que Cristo não é o centro, foge. Se existe ali um culto à personalidade, né? Andou uma época, eu não sei hoje como está, mas tinha uma época que tinha a foto do pregador, do líder daquela igreja. Essa é a igreja do pastor João, tinha uma foto do pastor João, ministério pastor João com a foto ali. Tinha muito disso, né? Não sei hoje como está. Com a internet hoje acho que deve ter diminuído, mas na porta assim, aquele outdoor maravilhoso. Cristo é que deve aparecer. Amém? A igreja ela pode ser simples. Eu já fui uma congregação no mato, lá no Pantanal, no meio dos índios lá. Estava até arrumadinho quando eu fui, né? Mas era uma simplicidade grande dos irmãos lá. Todos índios, muitos índios. Índio é assim, eu descobri lá que eles não têm assim horário, sabe? A gente gosta de começar, né? 6h35, meu Deus, eu estou atrasado. Lá no panfleto o culto estava marcado para as 6 horas da manhã. Aí eu falei, mas 6 da manhã? Ele falou, não, 6 da manhã para nós, para vocês é 10. Eu falei, gente, eles vão começar 4 horas, o pessoal gosta de cultuar, né? Não é porque eles começavam a chegar às 6. Eu estava na janela assim, quando eu olhei lá longe na estrada, tinha família de gente chegando, era 11h30, o culto era assim até, e já almoçava lá, uma carne de paca, uma capivara, já estava lá as irmãs preparando, e lá entre os índios, irmãos, na simplicidade daquelas pessoas, como eu fui abençoado ali. Aí você pensa assim, eles têm tecnologia, não, tinha uma caixa de som de cada lado, o microfone já ligado, era um tecladinho, ali um playback, tinha até um índio, eu tenho até o CD dele, o irmão, não sei o que, Terena, esqueci o nome dele, tem o CDzinho dele que eu comprei na época, cantando ali, aí você via a glória de Deus, a presença de Deus, como Deus estava naquele lugar, né? O pastor Wilson, que a gente conheceu lá, fui na casa dele, ele era analfabeto, quando Deus o chamou. Aí ele falou que ficou sentindo muito mal. Se Deus falou que ele ia ser pastor, como ele ia ser um pastor sem saber ler? Não podia, né? Ele achava. Aí ele fez um voto, eu vou ficar em jejum uma semana, 7 dias, das 6 da manhã às 6 da tarde, orando com a Bíblia na cabeça. Olha que doideira é essa. Será que deu certo? Botou a Bíblia. Ele ficava, Senhor, eu preciso ler, em nome de Jesus, o Senhor me chamou. Aí agora para casa. Pá. De manhã cedo, no outro dia, levantava e ia de novo. Aí quando ia virar para o 7º dia, eu fui lá no lugar que ele fez isso, eu até gravei lá, só que na época era fita de vídeo, né? Se perdeu. Ficava com uma filmadora desse tamanho gravando, me senti o repórter, né? Cinematográfico ali. Ele escutou uma voz assim, pode ir para casa que você já recebeu o que você pediu. Ele fechou a Bíblia, foi para casa, com a Bíblia fechada. Chamou a mulher, chamou os filhos, sentou lá, acendeu uma lamparina, abriu a Bíblia em Mateus capítulo 1 e começou a ler, sem nunca ter ido à escola. Leu. E aí quando a gente estava lá, nessa época, ele estava se preparando e aprendendo espanhol, porque ele falou que precisava ir pregar para os índios, na Amazônia peruana. Então, pelo menos o espanhol, para começar ele precisava, para chegar lá. Então, ele estava estudando espanhol também. Então, o Deus que a gente serve, ele pega o simples e o poder dele transforma. Amém? É surpreendente o que Deus pode fazer. Lá ficou uma missionária lá nesse lugar, 38 anos, uma americana, sozinha, solteira, trabalhando 38 anos, traduzindo a Bíblia, não apenas traduzindo a Bíblia, mas criando a escrita da língua terena. Você imagina criar uma escrita? Então a língua terena ela tem muito, parece assim em inglês algumas palavras, né? Tem muito Y, W.
ela criou uma escrita e traduziu a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Hoje, a língua terena é ensinada nas escolas, junto com o português, porque uma missionária dedicou a sua vida. Então, eu quero chegar lá. O índio, em uma semana, começou a ler português sem nunca ter ido à escola. E uma missionária ficou 38 anos para aprender, criar uma escrita e traduzir uma Bíblia, sozinha. O poder de Deus trabalhou tanto no que ficou em 7 dias, quanto na que ficou 38 anos. Foi o poder de Deus. Amém? Para que isso? Para que a mensagem do Evangelho fosse pregada. Hoje a tribo terena é a tribo que tem mais índios convertidos. Lá, são muito crentes que tem, muito. São muitos crentes. A gente visitou lá 2 aldeias da mesma tribo, a aldeia de Bananal e a aldeia de Lagoinha. Ficamos lá alguns dias, quase uma semana, e vimos lá o trabalho de Deus naquele lugar. A palavra de Deus precisa ser pregada e Deus está interessado nisso, amém? Deus não precisa de nada. Ele pega lá um simples índio e transforma num grande pregador. Ele pega uma missionária formadíssima, maravilhosa, com uma formação de doutorado, linguista, e põe lá no meio do mato e você vai ficar 38 anos aí. E ela passa a vida dela inteirinha e volta idosa para os Estados Unidos. Mas ela deixa um legado, o legado da palavra de Deus sendo pregada. Nós não podemos tirar Cristo e a palavra de Deus do centro das nossas vidas. Amém, irmãos? Nós não podemos. Né? Quando você olha o João Batista dizendo, olha, eu estou aqui, mas tem um maior que eu, deve ser assim na nossa vida. Deve ser assim com os pregadores. Olha, eu estou pregando aqui, mas eu prego sobre alguém que é muito maior que eu. Amém, meus irmãos? Então, concluindo aqui, não importa o endereço, não importa o jeito do pregador, a forma que ele prega, o que importa de fato é se a mensagem engrandece a Cristo ou não. Amém? Se a mensagem glorifica a Cristo ou não. Isso é o que é o centro. João Batista tinha um endereço, ele era mal localizado, ele se vestia mal, alimentação estranha, mas ele pregava a Cristo. Isso fazia com que as pessoas mudassem de vidas. João Batista não realizou nenhum milagre, Jesus disse isso. Ele não realizou nenhum milagre, mas tudo que ele dizia era verdade. Olha que lápide, olha que cena, Jesus dizendo assim, ele não fez milagres, mas tudo que ele falava era verdade. Jesus disse sobre ele, nascido de mulher, não tem nenhum como ele, nenhum. Sabe, às vezes a gente quer enfeitar demais, quer fazer demais, sendo que o que a gente precisa mesmo é colocar Cristo no lugar certo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar a Deus e orar. Senhor, nós nessa noite queremos te pedir em nome de Jesus que Cristo seja o centro na nossa vida, que Ele esteja entronizado no centro de tudo o que fizermos, que seja tudo para a glória, para a honra e para o louvor dEle. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de querer alguma glória que pertence a Ti, livra-nos, ó Deus, de querer algo que é apenas humano, terreno, mas que nós possamos buscar, Senhor, coisas que vêm do céu, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, aprender isso com João Batista. Não importa o endereço, não importa o pregador, a forma que ele prega, o que importa é se Cristo está sendo entronizado, se Cristo está sendo exaltado nessa pregação e nesse endereço e sobre a vida de quem está pregando. Nós oramos nessa noite agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos.